Então, boa tarde a todos e todas. Queria primeiro aí parabenizar o Instituto Lixo Zero, na pessoa do Rodrigo Sabatini, e também agora está aqui junto com o Bernardo. Eu já fui apresentado, estou como vereador, de segundo mandato, histórico também das pessoas que compõem o mandato, mas também o histórico desse tecido social que hoje elege uma cadeira assim na Câmara Municipal. Acho que esse processo democrático de participação é bem importante, né? E eu queria falar para vocês sobre a possibilidade de se construir nesses tempos que a gente vive uma cidade boa, limpa e justa. E aí eu vou trazer 3 leis que nós aprovamos na legislatura passada e que estão em processo de implementação. Uma delas, inclusive, vocês viram aqui o Executivo apresentando, que é a lei da compostagem, a lei que tornou a ilha de Santa Catarina uma zona livre de agrotóxicos e a política municipal de agroecologia e produção orgânica. E as 3 leis, sem contar com outras que a gente aprovou também, das abelhas nativas sem ferrão, a gente incluiu na lei orgânica o direito à natureza como sujeito de direitos, né? Então, são leis que têm essa visão, que o futuro é circular, porque a gente faz compostagem para ter adubo, para esse adubo servir para uma agricultura ecológica. Com essa agricultura ecológica, a gente evita o uso de agrotóxicos e a gente faz o ciclo dos nutrientes, dos micro e macro-organismos, a gente faz o ciclo energético e produz com que a cidade seja esse vetor de produção de alimentos e de gestão dos seus resíduos sólidos, né? Então, essa é a nossa fala, na construção de uma cidade boa, limpa e justa. A lei da compostagem, a lei da zona livre de agrotóxicos e a lei da agroecologia. Florianópolis é uma cidade com hoje 508 mil habitantes, uma cidade onde 97% do território dela é uma ilha, na ilha de Santa Catarina. Mesmo aquela partezinha do continente sendo 3%, nós temos ali 20% da população no continente, então é uma área super adensada. E mesmo assim, nós temos ainda quase 25% do território recoberto por unidades de conservação e manguezais que precisa sim de um olhar ecossistêmico e ambiental para gerenciamento e gestão desse território. A gente não quer que isso se acabe. A ilha, a gente brinca que a ilha é um pedacinho, ou vamos dizer assim, é uma simulação do que seria o planeta. Se a gente pensar no ponto de vista de uso e ocupação do território e da nossa relação com o meio ambiente, né? Então, essa questão da ilha de Santa Catarina ter essas características também faz com que a gente tenha que exercer políticas públicas e legislações que estão de acordo com essas características sociais, ambientais e econômicas. Por exemplo, hoje, o setor que mais arrecada no município é o setor tecnologia. Ele ultrapassou o setor histórico de turismo e de construção civil, que sempre foi um motor econômico da arrecadação de impostos. E o setor tecnologia é um setor de baixo impacto ambiental, porque ele tem um retorno do ponto de vista da arrecadação, mas ele não é uma indústria que polui e que gera legisladores e interlocutor da sociedade com o poder público, e também do papel de fiscalizar o poder executivo, tem que estar antenado com essas características, né? A gente produz hoje quase 1,2 kg por habitante dia de resíduos, dá quase 700 toneladas, né? Nós temos uma coleta seletiva que agora começa a avançar com a aplicação da política lixo zero no município, mas quando eu fiz esse slide, que foi no ano passado, ela estava em 7% aproximadamente, agora a gente já começa a ver alguns avanços, né? Ainda tem algumas questões a serem avançadas, principalmente o modelo de coleta e a participação dos catadores, que isso também está cada vez mais avançando, né? A gente tem aí uma história de agricultura e de agroecologia, de agricultura urbana em desenvolvimento na cidade, tem um trabalho que está lá praticando agricultura há 120 anos, como os nossos engenhos de farinha, como a relação do homem da pesca e da agricultura, né? A gente tem as hortas nas escolas, nos centros de saúde, a gente tem as hortas comunitárias, e aqui a gente vê um exemplo de vários tipos de horta. E por que eu falo dessa importância? Porque o nosso trabalho de praticar compostagem e de fazer uma lei que proíbe gradativamente o envio de resíduo orgânico para o aterro e obriga a fazer a compostagem desses resíduos, é porque a gente tem interesse no composto. A gente não tem interesse em mandar isso para o aterro e ter um custo altíssimo, mas sim o interesse no composto, porque composto é vida, é reestabelecer o principal camada da terra, que é a pele da terra, que é o horizonte ó.
E isso sim é pensar o futuro que é circular. Cada vez mais a necessidade de se praticar uma agricultura ou uma relação com o solo de forma regenerativa. E regenerar solo é não perder esse tipo de nutriente, que os restos de comida... Então fala muito sobre isso, gente, muito. E são ações simples. É sim ter um projeto de horta escolar, de horta no centro de saúde, de aliar isso com a gestão de resíduos, com a agricultura urbana, com os catadores. Não é difícil fazer isso. É apenas colocar isso como a vida no centro. E colocar que essa visão sistêmica e circular, ela precisa permear a relação do poder público municipal. O orçamento tem que ter essa perspectiva circular também. Porque é dinheiro que está indo embora, é dinheiro mais dinheiro gasto, né? O nosso prefeito aqui falando que elas apontam para isso. Então, fazer esse tipo de legislação como a Política Municipal de Agroecologia é dar diretrizes para esse tipo de ação. Desde a pequena horta domiciliar até um programa de banco de sementes, por exemplo. Até um programa que valoriza as abelhas nativas sem ferrão, que podem produzir mel, própolis e ainda ampliar a biodiversidade da nossa região, com a polinização urbana, que é tão necessária para a manutenção dessa vida, dessas espécies vegetais, né? Além da compostagem, rapidamente, ela apresenta metas de 2020 até 2030, que são metas de alcance que agora a Prefeitura instalou esse sistema de monitoramento dessas metas. E aqui está colocado as métricas e as metas de avanço. Nós temos estudos internacionais demonstrando que é isso, nos primeiros anos, a gente tem uma atuação e um engajamento, vamos dizer assim, voluntário, muito rápido. E depois começa a diminuir a participação, porque vai ter aquela galerinha, aqueles 30%, depois aqueles 20%, aqueles 15% que não querem participar. Aí tem que entrar com outros instrumentos, às vezes até punitivos, para que eles participem. Mas tem uma grande parte que quer participar, basta o poder público dar condições para isso. E a Zona Livre de Agrotóxicos foi uma lei inédita em Florianópolis que proíbe o uso de agrotóxicos na região da ilha de Santa Catarina. E a gente está protegendo água, a gente está protegendo o solo e a gente está protegendo a saúde. E a gente está protegendo todas as outras vidas. Porque quando a gente passa um herbicida, ele não é só um herbicida, ele tem características inclusive neurosensíveis que acabam matando insetos, se ataca o sistema nervoso central de um inseto, ataca o nosso sistema nervoso central também. Isso é uma mensagem falando que é possível a gente pensar numa economia que começa a voltar na perspectiva regenerativa, ambiental, social e econômica, porque em curto e médio prazo isso retorna em menos gasto com saúde pública para o município.